Olá, boa noite a você que acompanha a TV. Meu convidado de hoje nasceu no Rio de Janeiro, se criou em São Leopoldo, andou pelo mundo, esteve bastante tempo em Brasília, voltou para Rio Grande do Sul e hoje é um dos maiores sucessos do Rádio Gaúcho. Nas noites da Bandeirantes, só dá ele. Milton Cardoso é o nosso entrevistado de hoje. Fique com a gente. Milton Cardoso finalmente é o meu entrevistado. Milton, obrigado pela presença, boa noite, prazer te ter aqui. Felipe, olha, eu sou teu fã. Telespectador da segunda hora do programa. Sou teu telespectador, sou teu ouvinte. Deixa eu dizer assim, o Milton está no ar na Bandeirantes, né? Mas ele nos vê na reprise, quando ele chega em casa. É verdade. E lamentei muito, como muitos colegas lá na Bandeirantes, com a tua saída. Como os né? colegas de Nós Bandeirantes. trabalhamos muito tempo lá juntos e você é uma referência no jornalismo, eu admiro muito o teu trabalho. Ô Milton, me diz o seguinte, que hora do dia tu para e pensa aquela abertura do Band Repórter às noites, cara? Que olha, é uma paulada, cara, tu entra a mil... Tu acorda todo... Se o cara tá querendo pensar assim, bom, agora eu vou dar uma relaxada, tu abre incendiando na noite. Felipe, eu leio muito, sou um cara que leio muito, eu leio uma média de 1 livro, 2 livros, assim, por mês, né? Leio muito e, por incrível que pareça, eu saio do programa meia-noite, que melhorou o horário, antes era 1 da manhã, saio meia-noite, eu chego em casa, para baixar a adrenalina, eu já começo a escrever. Eu já começo a pincelar alguma coisa do outro dia, se bem que aí eu pego com as informações que estão ocorrendo durante o dia e dou o desfecho, o fecho final. Mas eu sou obcecado pelo que eu faço, eu sou apaixonado pelo que eu faço, que é o jornalismo, né? E a minha mulher fica enlouquecida, porque às vezes sábado, de madrugada, né? Estou eu lá, 2, 3 horas da manhã, eu deito com a minha mulher, faço ela dormir, acordo devagarinho sem que ela perceba e vou para a sala, para o meu escritório lá, fazer as minhas coisas. Eu gosto muito de ler, de pesquisar, enfim, principalmente dentro desse quadro que nós estamos vivendo aí, né, de degradação social, econômica, política, enfim. Os meus 3 filhos estão fazendo faculdade no Canadá, não querem mais voltar para o Brasil. Os 3 estão no Canadá? Os 3 no Canadá. E só tem eu e a minha mulher aqui, então às vezes até as pessoas me perguntam, o que tu quer aqui? Né? Tu tá com a tua vida... Hein? Eu já te fiz essa pergunta, inclusive eu já te perguntei isso. Mas sabe que eu sou brasileiro, assim, patriota, e eu tô aqui e vou continuar brigando por um período por causa do TEL. Dessas criancinhas que estão com 5, 6, 8, 10 anos, lutar por eles, deixar uma semente aqui. Bom, os teus 3 filhos que estão no Canadá são cursos diferentes, né? São. O que eles fazem? O mais novo fazendo engenharia elétrica, né? O Vitor, o Paulo faz negócios e marketing e os 2 estão juntos numa cidade chamada Barrie, a 100 quilômetros de Toronto. E o mais velho se forma agora em julho, está fazendo relações internacionais em Vancouver. E até o Johnny Saad, conversando com ele, né? E até falei em ti, um tempo aí que eu estive lá em São Paulo visitando o Johnny, e ele me disse assim, Milton, tem um dos lugares que eu e a minha mulher escolhemos para viver, que eu gostaria de viver, é Vancouver. É uma cidade maravilhosa. Né? O Johnny que não vai morar em Vancouver, e quando ele se aposentar, ele vai morar numa das fazendas dele, porque é um homem apaixonado pelo campo. Ele é apaixonado pelo campo. E é um grande cidadão, né? Um cara fantástico, né? Uma humildade com todo o patrimônio que ele tem, enfim, com uma visão de negócios assim fantástica. Uma pessoa afetiva. Sempre muito carinhoso, muito afetivo. E o DNA, né, do seu João, né? Que tu conheceste, seu João Jorge Saad também. Seu João pouco. Seu João pouco. Mas o Johnny, muito, né? Das vindas dele ao Rio Grande do Sul, das idas a São Paulo, mas uma figura afetiva. Quantos anos de Bandeirantes? Agora, nessa passagem, marcando 11 anos, mas teve uma outra passagem na época lá do Bira, né, que foram 2 anos e meio ali,
como comentarista político, de manhã, no Manhã Bandeirantes com João Garcia, enfim. Tu nasceu no Rio de Janeiro e veio muito cedo para São Leopoldo. Sim, para São Leopoldo, né? Qual foi a... E aí, São Leopoldo, praticamente tive a minha adolescência, assim, a infância, grande parte da infância. Adolescência, saí com 16 anos, 17 anos, né? E eu tive uma experiência, assim, fantástica, porque eu passei pelo norte do Brasil, Porto Velho, Rondônia. Eu morei em Recife, eu morei em Aracaju. O pai era militar? Morei em Aracaju, morei em Recife. Eu estou brincando, eu sei, mas só para deixar claro, senão as pessoas não vão entender, né? Como é que é isso? É isso, Ou o pai tinha que ser militar para fazer um roteiro desse, ou um funcionário do Banco Brasil, Caixa Econômica, aí saltava... E aí fiquei em Brasília, foi o maior período, né? Com 21 anos, saí da UNB, e tive a felicidade, a oportunidade de cair como estagiário, já na Folha de São Paulo, enfim... Depois na Jovem Pan, cobrindo Câmara e Senado. Ali eu passei grande parte da minha vida, tive a oportunidade de conviver com a Dona Mora, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela. Levei um soco na boca do estômago do Petrônio Portela, ministro da Justiça na época. Petrônio? Ele era baixinho, deu uma coletiva e eu... metido, né? Foca. Queria fazer pergunta impertinente, fiz uma pergunta impertinente, ainda no final da ditadura, né, do regime militar, Figueiredo era o presidente, e ele, deu um soco na boca do estômago, e ficou por isso mesmo, porque naquela época era assim, não tinha. Tu lembra a pergunta ainda, não? Eu não me lembro, foi alguma coisa assim envolvendo com o tráfico de drogas, né? Foi uma perguntinha leve também. Porque o nosso colega aqui, que foi meu colega lá, o João Garcia, teve que deixar Brasília. O João Garcia tinha uma audiência ao estilo do Zambiase aqui no Rio Grande do Sul. E ele começou a atacar o tráfico. E ele teve que fugir de Brasília, porque os caras prometeram e juraram morte a ele. Sabe que isso foi até um dos detalhes que a gente não explorou devidamente na entrevista com o João. Numa próxima entrevista com o João, vou explorar mais essa passagem dele por Brasília. É que o João tem tanta história, né, que a gente tem, de vez em quando, que fazer uma pincelada de cada coisa. Essa passagem do João Garcia por Brasília foi algo que eu explorei mal quando conversei com ele. E quem tinha um respeito grande por ele, enfim e tal, era o próprio Petrônio Portela. Eles criaram uma relação, o João Garcia com o ministro Petrônio Portela naquela época. Então eu sou muito saudosista com relação a isso, né? Agora, recentemente, eu recebi o título de cidadão de Porto Alegre há um mês e meio atrás. Fiquei tão feliz quando eu vi sentado lá para me prestigiar Pedro Simon, Antônio Carlos Rosa Flores, Jorge Weckert, né? Aquele pessoal da política da antiga, que eu tive a oportunidade de conviver lá, que a gente pega essa bancada do Rio Grande do Sul hoje, com 31 deputados, para não usar uma expressão forte no teu programa, né, respeitando, é ridícula, né? É ridícula. A gente está mostrando aí a foto desse momento. Esse é um momento legal, né? É um momento de sentir, olha, Porto Alegre reconhece, eu sou um cidadão do Rio de Janeiro, nascido do Rio, criado em São Leopoldo, saí Brasil afora em função da minha família, e me fiz em Brasília, mas voltei para cá. Está aqui agora há 27 anos seguidos em Porto Alegre, né? Ser reconhecido pela cidade é algo bacana, né? A cidade que tu escolheu para... Adoção, né? É um amor diferente, né? Me adotaram, agora eu vou também tentar dar um retorno aqui para a cidade, ver o que eu posso colaborar com o Marquesan. O Marquesan tem dificuldades, ele entrou na casa, não acha as janelas. Tentar ajudar o Marquesan, né? Está numa dificuldade muito grande. Tem um comitê de cidadãos de Porto Alegre, né, que é bem interessante. Eu acho que também tinham que ser mais acionados, porque é isso que o Milton fala, né? A cidade dá para essas pessoas, claro, dão para a cidade reconhece, mas todo mundo quer ajudar. E não precisa, para ajudar, ser vereador, prefeito, importante figura. Não, as pessoas querem se doar mais, né? Tem que aproveitar os talentos de cada um. Você pega aí o Omar Ferri, né? Doutor Omar Ferri, que está me defendendo, inclusive, que eu comprei uma nova mochila, né? Porque eu tenho tantos processos em cima por calúnia. Renan Calheiros me processando, fulano me processando. Isso é mais uma medalha.
Renan Calheiros processar o cara é uma medalha pro cara, né? Mas dá um trabalho, né? Não, pô. O Paulo Sérgio Pinto, cidadão de Porto Alegre, do Conselho, Paulo Sérgio Pinto, o Omar Ferri, enfim, várias pessoas aí que receberam o título. Eu espero que breve tu também tenha o título de cidadão de Porto Alegre. Já fui convidado e neguei em um determinado momento, num segundo momento aceitarei, mas minha questão era outra. Sabe que eu conheci a tua cidade, né, de Butiá, foi justamente, eu fiz uma cobertura de uma tragédia, assim, um drama fantástico, e ali tinha um oficial de Butiá, quando explodiu o quartel de Cacoal, na década de 80, explodiu o Rui, da cidade de Butiá, era um oficial que naquela tragédia ficou detonado ali. Filho do seu Elmo. Seu Elmo é uma grande figura na cidade. E chocou a todos nós. Chocou. Foi uma tragédia porque quando atinge um cidadão conhecido assim e uma figura querida da cidade, foi uma situação assim de, em algum momento, todos queremos abraçar ele, entendeu? A família, as irmãs do Rui. Foi realmente ali uma pancada e uma surpresa, porque afinal de contas foi uma daquelas explosões que até agora aquele negócio nunca ficou muito bem solucionado, né? Aquilo ali ainda era década de 80. Sim, o governador inclusive era gaúcho, era o Jorge Teixeira, o Teixeirão, que naquela época ainda era território, e aí eram os governadores nomeados ali. Né? Jorge Teixeira, Teixeirão. E Rondônia, Porto Velho, foi um outro episódio que aconteceu comigo no jornalismo, assim, que me chamou muito a atenção também. Por sinal, o superintendente da Polícia Federal, na época, era o Dr. Malman, que foi secretário aqui, nós nos conhecemos lá. Foi superintendente da Polícia Federal aqui lá e secretário aqui. E quando ele era o superintendente lá, que aconteceu um episódio que eu nunca imaginei, né? Um senador da República metralhado no meio da rua, numa avenida. Olavo Pires, do PMDB, foi metralhado, e eu também estava nesse episódio, nessa matéria, porque tinha descumprido o acordo feito com a máfia, com o tráfico que tinha bancado a campanha. Milton, tu é daqueles que tem mais história que o Walt Disney, né? Porque tu já cobriu coisa. Já, eu tenho quase 40 anos, né, Felipe? Fiz 60 anos agora, dia 15 de junho, né? Quase 40 anos de jornalismo, passei assim por vários momentos importantes da história, né? Por que jornalismo? Por que não seguir a carreira militar como teu pai? Uma opção, assim, eu sempre fui obcecado pelo jornalismo. Na verdade, eu sempre queria, o meu desejo, e até estava comentando com a minha mulher esses dias, né? Estou com a vida financeiramente praticamente resolvida, mas se melhorar um pouquinho, eu vou fazer uma loucura. Mas que loucura tu vai fazer? Eu vou fazer vestibular para medicina. Com 60 anos. Não tem tempo. Porque foi o que eu sempre sonhei, medicina, mas nunca consegui entrar. Tem tempo ainda, tio. Nunca consegui. E aí o jornalismo foi uma coisa assim que sempre me chamou a atenção, o rádio, sempre fui obcecado pelo rádio, enfim. Depois eu tive uma etapa muito grande também ligado à música, né? Eu fui, com os meus 18, 19, 20 anos, até quase os 21, estou inclusive meu nome no livro do Ricardo Amaral, eu fui DJ na Hipopótamos, né, no Rio de Janeiro. Eu era um dos DJs ali, fui DJ na Hipopótamos no Rio de Janeiro. Para tudo aí, para tudo. Vamos começar de novo a entrevista. Estou falando aqui com o Milton Cardoso, cara que estava na Hipopótamos. Sim. No momento glorioso da Hipopótamos. Danusa Leão lá todas as noites, Nelsinho Mota, toda a galera do Rio batendo cabeça, os artistas globais, a discoteca pegando no Brasil. Ricardo Amaral traz lá do Estúdio 54 a inspiração, né, para fazer a Hipopótamos. A Hipopótamos, para quem não viveu a década de 80, foi a grande boate brasileira da década de 80. Ali Ricardo Amaral. Torre, né? Ricardo Amaral é o grande rei da noite do Rio de Janeiro. Ali teve uma época ali que é o Chico Recarrey, é o Ricardo Amaral. Não, Ricardo Amaral é o cara que se consolida,
Tem um livro maravilhoso com o Boni sobre... Bom, e o Rio de Janeiro, naquela época, tinha um clã, né? O Rio de Janeiro, tu tinha ali, pô, tu ia para o Chico's Bar fazer o happy hour, saía do Chico's Bar da Lagoa, aí tu vinha para Hipopótamos, tinha o Banana Café que ele fez do lado depois, né? Antes disso, ele também foi o grande, digamos assim, o grande criador da Dancing Days, né? Que também foi um sucesso no Rio de Janeiro. A Dancing Days é anterior, né? E tudo isso aí acabou, né? Foi acabando, enfim e tal. Isso é discoteca chegando no Brasil na veia, cara. E ele sempre dizia o seguinte... Era DJ. Como é que tu foi parar como DJ na Hipopótamos? Porque uma coisa que eu sempre me liguei na música, enfim, e um amigo meu, que era meu vizinho, né, no Rio de Janeiro, e que da família, enfim, eu nasci, me criei ali naquela região, quatro prédios depois do Garota de Ipanema, na Prudente de Moraes, esquina ali com a Prudente, enfim. E esse meu amigo, ele era profissional, DJ, enfim e tal, e aí ele foi me botando, me ensinando, e eu fui gostando e tal. E quando eu vi, eu estava envolvido dentro do processo todo e ganhando uma grana. E vivendo o glamour, né, daquilo ali, porque eu saía 5 horas da manhã, atravessava a praça ali, tranquilo, ia para casa, sem problema nenhum, não tinha essa violência toda. Todo mundo passava por ali, né? Nesse caso, o Brasil inteiro passava por ali, porque o Rio de Janeiro ainda é um tambor do Brasil, mas era muito mais na década de 80. Foi mais em anos anteriores, mas 80 ainda bombava muito. Você tinha uma situação de... E o grande segredo dele, né, do sucesso dele, era o seguinte: qualidade da música com tonalidade. Não bota som para explodir. Qualidade para o cliente gostar, sentir bem. Tocava, tu lembra? Eu tocava naquela época lá. Olha, vou te dizer assim, ó. Harold Melvin de Blue Notes, né? Os Blacks da Filadélfia, Barry White, né? Marvin Gaye, Carly Simon, Barbra Streisand, Stevie Wonder, James Taylor. Chegou a botar som na Dancing Days, porque aí devia ser o inverso, né? Não. Na Dancing Days devia ser a música milhão, né? Música alta, porque ali era coisa do... Não, Dancing Days não. A minha experiência foi ali, né? Depois eu também segui meu caminho e tal, voltei para Brasília, enfim, mas... E tive várias experiências, uma delas que eu conto para os meus amigos, assim, comer uma feijoada na casa do Tim Maia, feita pelo Tim Maia, né? E aí o Tim Maia tá lá fazendo a feijoada e tal, isso 9 horas da noite, né? E eu tô lá, enfim, e tal, o pessoal chegando e tal, e eu fui no toalete, né? Fui no toalete, quando eu entrei no toalete, uma pia de mármore, assim, com aquelas carreirinhas brancas. Carreira pronta assim, já. As carreirinhas prontas de pó, de cocaína, 1 litro de uísque, um cálicezinho de cowboy, assim. E eu entrei no toalete, quando eu entrei, vinha saindo o Lauro Corona, e o Lauro Corona disse assim, dá um tapa aí. Eu disse, não, a minha praia não é essa, nunca mexi com droga. Eu gosto de beber, uísque. Bora o shot de uísque tu for. Um uísque e tal, não sei o quê, papapá. Não, cara, dá um tapa aqui, vai, dá um tapinha e tal. Disse, não vou fazer isso, não faço, vou te ensinar. E fechou uma narina aqui, me botou o canudo aqui e eu fui aqui a primeira vez. E apagou. E aí botou o canudo do outro. Fui na segunda, um cowboyzinho de uísque, eu bebi aquilo e tal. Felipe, a única experiência na minha vida, que apagou nada. Eram 3 horas da tarde, de domingo, eu estava no Leblon e resolvia tudo. Podia vir uma jamanta em cima de mim que estava resolvendo. Ali é que eu vi o que eu fiz esse teste, essa prova. O risco daquilo ali, porque tu entra num processo depois depressivo, ou tu cai fora, ou tu segue naquele caminho, né? Então, 3 da tarde, assim, sol a pino do Leblon, e tu querendo saber o que estava acontecendo. A cocaína era um negócio louco, né? Mas era o Rio de Janeiro, tinha muito essa... Rio 40 coisa, né? graus, meu. Rio 40 graus. Fernanda, eu ia cantar a Fernanda... E o velho Tim Maia, né? Que se detonou foi com isso, né? Tim Maia, aquele grupo todo ali, eles viviam muito
da droga. Essa é a tua única experiência com o Tim? Foi. Porque era barra pesada. Né? Eu tive essa experiência aí e, olha, eu digo para as pessoas, e tanto é que os meus filhos, né, quando eles chegaram numa idade assim, de 12, 13 anos, eu também tive sorte, porque morava do lado da minha casa o Leandro Daiello, diretor-geral da Polícia Federal, muito amigo da gente, enfim. E ele pegou os meus filhos e explicou para eles e levou eles na Polícia Federal para mostrar. Olha, isso aqui é cocaína, isso aqui é crack, isso aqui é maconha, isso aqui é isso, o efeito disso é isso, isso e isso. E agora eu vou te mostrar onde é que estão os caras que fazem isso, as grades, né? E os meninos nunca mais. Nunca tiveram qualquer tipo. Lembram bem dessa. Porque a droga é um negócio terrível, destrói as pessoas, né? Quantas pessoas que nós conhecemos aí que... Brilhantes, que se perderam nisso. Perderam, né? Eu conheci senadores da República, gente que usava droga para ir para a tribuna, né? Um negócio maluco. Bom, Milton Cardoso e eu é assim. O papo tem um início, a gente nunca sabe como é que vai chegar ao fim do papo, vai cruzando uma coisa com a outra, a gente vai tentando construir muito mais do que uma entrevista, uma conversa aqui no 21h30, que vai a um rápido intervalo e volta em instantes com Milton Cardoso. Jornalista Milton Cardoso, ex-DJ da Hipopótamos, é o nosso entrevistado de hoje. Essa história eu não sabia, cara. Eu te conheço há 27 anos. Ex-DJ é bom, né? Ex-DJ da Hipopótamos. Não, e não é Mas qualquer coisa, né? É porque tu não foste ainda não tive a oportunidade de te receber na minha casa, que eu tenho de discos lá e eu tô... Mas aqui, o Rogério Mendelso, que tem milhares de discos. O Rogério tem muito mais. Tem mas não foi DJ da Hipopótamos. Cara, mas o Rogério conhece mais música do que eu. Muito mais. O Rogério é um dos grandes conhecedores de música. O Rogério tem bom gosto, é uma coisa impressionante, o Rogério. E a gente vê isso o seguinte, a tradição do programa dele de domingo é um negócio maluco, cara. Se tirarem 10 minutos do programa de domingo dele, se ele entrar 10 minutos atrasado, é uma chiadeira, entendeu? Pô, eu queria ouvir, olha só, isso que é música de qualidade. É muito bom gosto do Rogério, né? E ele realmente gosta da coisa. Então ele fica pesquisando, continua comprando, é uma coisa maluca, né? Milton, chega em Porto Alegre em 1990 para montar o esquema da Vejinha, é isso? Uhum. E a partir daí... Aí não deu certo, eu fui no Palácio Piratini me despedir do governador Colares. Que tu conhecia de Brasília, deputado federal. Sim, foi 3 vezes escolhido o melhor deputado federal na época. Colares era era um fantástico Colares. Por sinal, a bancada do Rio Grande do Sul, Lidovino Fanton, João Gilberto Lucas Coelho, Nadir Rossetti, Pedro Simão, Paulo Brossard, Daniel Krieger. Olha, era um Júlio Costa Milan, era um time assim, ó, pega aquela bancada, Rosa Flores, Jorge Weckes, Harry Sauer, Lauro Rodrigues, e compara com hoje, é terrível, né? E aí acabei ficando. Assim, ó, caiu todo mundo, porque quando a gente compara em nível de Rio Grande do Sul, a gente vê que caiu o Rio Grande do Sul, né? Mas caiu todo mundo, ou diz assim, não, Felipe, lá naquele estado, surpreendentemente, tu que acompanha e circulou bastante pelo Brasil, assim, olha lá, melhorou o nível. Não, a minha impressão, pelo menos, é que caiu o nível. Tudo. Caiu total. E o Rio Grande do Sul, que a gente tinha uma expectativa maior, nesse caso a gente cobra que caiu mais. Caiu total. Pega, por exemplo, pegar Alagoas, Teotônio Vilela. Olha o que tu tem hoje, Fernando Collor, entendeu? O próprio filho, Teotônio Filho, que não amarra o sapato do pai. Fernando Lira, né? Os caras que... Por que o teu processo, não precisa levar outro, tá? Sim. Mas por qual é o motivo do teu processo do Renan, por exemplo? Porque ele deu entrevista na Rádio Gaúcha, eu venho chamando ele de corrupto, de ladrão, de mequetrefe, e ele como líder do PMDB na época que ele renunciou à liderança, há pouco tempo, o chefe de gabinete ligou pedindo espaço para ele, e eu disse que eu não daria espaço para ele, porque eu tenho respeito aos meus ouvintes, jamais vou entrevistar o Renan Calheiros, Romero Jucá, e que se ele quiser buscar direito de resposta, ele busque na justiça.
E foi isso. Não foi um erro teu, nesse caso? Não, eu não vou dar espaço, né? Imagina, eu não tenho coragem, entende? É o meu perfil, né? De fazer um jornalismo combativo, crítico, opinativo, mas nesse e que caso... eu não dou espaço, né, para certos tipos de pessoas. Agora, por exemplo, esse cidadão aí que ganhou como presidente do CREA, o Capuani, que venceu a eleição sexta-feira agora, insistentemente comigo, para dar espaço. Então, não vou dar espaço para quem ganhou a eleição do jeito que ele venceu e que é condenado por três vezes pela Justiça Federal, Tribunal de Contas da União e com investigação da Polícia Federal. Não vou dar mais. Se eu quero ficar no Brasil para ajudar que o Theo, teu filho e as crianças tenham um país melhor, eu tenho que começar a fazer um jornalismo assim, ó. Deixa eu te fazer uma pergunta. Duro mesmo, sem dar espaço para essa gente. Nesse ponto, tá, tudo bem. Tu não dá espaço, mas tu dá o pau no cara. Ele não tem direito à resposta? Busca no Poder Judiciário. Se ele buscar no Poder Judiciário e a Justiça der para ele, porque da mesma maneira, eu estou dando com a mesma moeda, que é o seguinte, o cara é fisiológico, mentiroso, engana todo mundo, faz tudo, que eu estou falando desses políticos, não estou falando desse cara, mas dos políticos em geral, com 16 milhões de emenda parlamentar por ano, 16 vezes 4 são 64 milhões, isso é propina pública, telespectador. Quando você encontrar agora, daqui a 10 meses, esses caras na eleição, procura antes da eleição verificar o seguinte, olha, se o cara mostrar ostentação, dinheiro na campanha dele e já tiver mandato, manda para casa, não vota, porque esses que lá estão, a gente já sabe o que eles fizeram, o que eles estão fazendo. Eu tenho repetido isso na Guaíba, é o seguinte, vamos fazer um voto de protesto diferente, vamos escolher alguém bom para ir para lá, alguém bom para nos representar. Ah, mas é complicado. É complicado, então vamos pesquisar mesmo. O seu João, a dona Maria vem pedir o nosso voto, vamos dar um Google com cuidado, saber por onde ele passou, o que ele fez, se ele pode nos representar e principalmente se ele a única alternativa de voto que eu vejo, tá? Voto distrital. Saber onde o seu João e a dona Maria moram. É isso aí. Sabe? E aí daqui a 4 anos, seu João e a dona Maria, que moravam numa casa boa, sem problema nenhum, estão numa mega casa, ou estão num palacete, opa, não é assim, velho. E o que o Milton está lembrando é o seguinte, são 64 milhões por mandato em emendas parlamentares. Questiona os atuais 31 federais do Rio Grande do Sul, aonde estão esses 64 milhões? Não, fora o que ganharam também por fora, né? Não estou nem considerando. Mas onde é que estão? Deputado, são 64. Onde é que estão essas obras? Tá? Porque tem muita coisa que a gente vai verificar, que é a obra que vai de lugar nenhum para nada, né? Do nada para lugar nenhum. Não, é o seguinte, eu sou o prefeito de Butiá. Aí o Felipe Vieira, deputado federal, ele chega para mim e diz assim, Milton, o que tu precisa lá em Butiá? Ó, deputado, estou precisando de um posto de saúde, um ginásio, enfim. Tá bom, Milton, vou te mandar 1,5 milhão. Quantos votos tu vai me conseguir aí na próxima eleição? E outra coisa, viu, Milton? A empreiteira que vai fazer o ginásio e a obra aí é um amigo nosso que vai te procurar e ele vai me ajudar na campanha. Então é tudo linkado. É um escândalo que nós estamos vivendo. É complicado. Do jeito que está... O fim das emendas parlamentares, que não vai acontecer, porque a maneira dos presidentes também forçarem a barra sobre eles, deputados, na liberação depois, não vai acontecer, mas era algo necessário. Porque você não elege parlamentar para fazer obra, você elege parlamentar para fazer lei e para fiscalizar o executivo. Esse é um entendimento que a gente... Não é para distribuir dinheiro. Não é para distribuir dinheiro. Claro. Quem tem que fazer a obra é o executivo. E, por sinal, com preço mais baixo que as obras brasileiras, que a gente vê que o superfaturamento continua correndo solto. Em plena Lava Jato, os caras continuam. A operação 1 da Lava Jato e a 15ª, 19ª, 30ª, 50ª, a 100ª da Lava Jato, tu vai ver, ainda tem muita coisa igual, porque os caras continuam operando do mesmo jeito, cara. É um negócio... Não, com maior disfarçatez e a desigualdade é muito grande. Por exemplo, como é que tu vai concorrer a deputado federal, eu vou concorrer a deputado federal, se o cidadão que está disputando comigo, ele tem 16 milhões por ano de emenda, 64 milhões no mandato de 4 anos,
aí tem 25 assessores, passagem aérea nas asas do contribuinte para cima e para baixo, né? Auxílio moradia e toda essa estrutura toda, não tem como. E a gratidão, né? Eu sempre digo aqui, por exemplo, eu acho que uma das coisas mais importantes da vida é a gratidão. Olha, se eu recebo 850 mil do Wesley, do Joesley, que nem o Jerônimo Gergen recebeu, viu, Jerônimo? Eu tenho dito lá na Bandeirantes, vou dizer aqui no programa do Felipe, eu não vi notícia nenhuma que foi lá levar um afago, dar um abraço no Joesley ou Wesley lá na Papuda, porque quem recebe 850 mil numa campanha tem que ter uma relação com a pessoa, né? Então isso tudo, chegou o momento de passar o país a limpo. Eu acho que é agora, ou então nós vamos realmente para o calabouço, né, Felipe? As pessoas agora, quem não te conhece, quem não te ouve nas noites da Bandeirantes, agora está tendo uma amostra assim. É por isso também que é uma mochila já lotada. Sim. Tu já está indo para a segunda mochila de processo. Segunda mochila, não tem problema. Presente do Omar Ferri. O Omar Ferri já te entregou. Teu advogado já te entregou. Assim, ó, essa aqui é para os processos novos, é isso. Mas assim, a brincadeira que eu fiz, tem processos que são medalha para nós. Então, tem processos que é medalha. É medalha, é orgulho para a gente. Olha, fui processado mesmo pelo fulano e estou aqui me defendendo. A justiça me dá a condição da defesa, o direito à defesa, e estou aqui. Porque as pessoas têm que dizer as coisas, é verdade. É o preço que se paga, né? Quem faz jornalismo assim no estilo que eu faço e que não tem rabo preso, tu tem que paga com esse preço, né? Falando em não ter rabo preso e do estilo que tu faz, como é que tu consegue tirar os caras de casa, cara, de noite, para ir na rádio, né? Porque era um horário do rádio dominado pelo futebol. No Rio Grande do Sul, há 30 e poucos anos, se combinou o seguinte, olha, larga para a turma do futebol o horário da noite. E aí, aos poucos, começou a se construir horários de jornalismo, né? Acho que até a primeira foi lá a Gaúcha com o plantão, Macedo enriqueceu o plantão, né? mais informação e tal, e foi expandindo um pouco. Mas as rádios têm um espaço limitado para o jornalismo, né? Tu pegou e disse, não, vou fazer um programa. As pessoas vão vir ao vivo. E eu sei que mesmo quando 10 da manhã é complicado levar alguém ao vivo no estúdio. Tu leva 10 da noite, cara. Eu tenho levado, para te ter uma ideia, Felipe, no último, agora como o futebol tá de férias, né? Então a grade da Bandeirantes eu tenho colaborado. Domingo, por exemplo, eu fiz programa das 6 da tarde à meia-noite. 6 horas de programa ao vivo. Pessoas se revezando. E levei 12 convidados ao vivo, 12 pessoas. É pelo relacionamento, é pelo comprometimento das pessoas também querer melhorar. Retorno para elas, né? Hein? E porque dá retorno para elas, as pessoas sabem. Também, né? A marca da Bandeirantes é uma marca importante também, né? Que está sendo, o Sérgio está resgatando essa imagem da Bandeirantes aqui de uma maneira assim brilhante, né? Foi um dos motivos que eu fiquei na Bandeirantes, porque eu achei que o meu ciclo tinha acabado ali. Tudo na vida tem um ciclo, né? A gente, nem os filhos são da gente, né? O Theo e a Laís são, tá no domínio deles hoje, mas vai chegar um tempo que o Felipe também diz para a mãe dele, mãe, e para o teu pai, agora eu tô indo, aí vai embora. Então eu fui com 18. Eu fui com 18. 18 com 18, 18, 19 me mandei, acho que eu tinha 18, me mandei. Então o prestígio da Bandeirantes, né? A Bandeirantes tem uma marca importante, enfim, esse momento todo que nós estamos vivendo. Mas eu queria aproveitar assim, essa oportunidade, né? Eu sou, mais uma vez vou dizer que sou fã do teu trabalho. Espero que um dia possamos voltar a trabalhar juntos, né? Foi uma perda muito grande para a Bandeirantes a tua saída, eu digo isso. Não tem nada de perda, para. Foi uma perda muito grande e muita gente reconhece. Vamos voltar para a entrevista aqui. O que eu estou falando é da inversão de valores hoje, que eu estava inclusive almoçando com a minha esposa, né, e estava comentando. Poxa, eu sou de uma época ainda, né, fiz 60 agora, mas não faz muito tempo, eu desfilava no 7 de setembro de fardamento, entende? Colégio Marista, desfilava, estudei no Sinodal, desfilava e tal. Acabou. Na rua que eu moro, na Vila Assunção, eu estava prestando atenção ontem, olha, uma rua grande, apareci, só tem uma casa iluminada
com decoração de Natal, com luzes piscando e tal. Fui eu que coloquei porque eu gosto. As pessoas estão perdendo. Mas, tudo. Eu não sei se é um momento. É interessante isso, é interessante isso. Teve uma época em Porto Alegre que algumas ruas, especificamente, até o Fixad, né, iluminou toda. Aí virou ali um cortejo, até porque virou um ponto de atração da cidade. Né? E aí os moradores estavam não conseguiam entrar em casa, sair em casa, que foram diminuindo. Mas aí a cidade como um todo se iluminou. Né? Uma tradição aí de uns 10, 15 anos a trazer uma iluminada geral, as pessoas faziam. Perde por causa do custo da tradição, da crise, no caso. A tradição perde em função do custo da crise, né? Ou porque as pessoas estão desencantadas também. Sabe? Porque a pessoa vai dizer assim, pô, vou iluminar minha casa aqui para o Natal e tal. Aí liga a TV, liga o rádio e nós estamos lá. Fulano roubou, ciclano roubou. Dá aquela... Eu acho que é isso aí. É o desalento, é a depressão, é o medo, é a melancolia, é a tristeza. E isso me preocupa muito, porque eu conheço muita gente que tem árvores de Natal que estão encaixotadas, não abriram para botar na sala. As pessoas não querem comemorar. Você vê que o próprio poder público, ele desestimula isso. Pelo segundo ano, Porto Alegre não vai ter Réveillon. Não. Mas para um pouquinho, prefeito Marquesan. Vamos buscar uma parceria privada, vamos fazer alguma coisa. Não dá para botar dinheiro público? Não dá para botar dinheiro público, mas vamos buscar um parceiro. Colocar dinheiro público seria uma vergonha, né? Com funcionalismo em atraso, com essas coisas, seria uma vergonha. Agora, uma parceria com a iniciativa privada, claro. Né? E oferecer alguma coisa, criatividade, enfim. Eu acho que é um desencanto. Isso aí me preocupa muito o que está acontecendo com relação justamente com essas datas tão importantes, Dia da Criança, a Páscoa, né, a Proclamação da República, 7 de setembro, Natal. Está indo tudo, parece que está indo tudo assim, ó, acabando e tal. Eu não sei se eu estou exagerando, mas eu enxergo isso de uma maneira tão triste, né? Porque a nossa passagem por aqui é tão rápida e as pessoas não se apercebem disso. Quem teve perdas, como eu tive, né? Que passou por um câncer, como eu passei, de fazer quimioterapia e ter que sair dele, né? E conseguir sobreviver. Aqui é um momento da gente viver com amor, com solidariedade, com fraternidade, com ética, um ajudando o outro, né? Mas a gente tem dificuldades. O Martin Luther King disse assim: o homem aprendeu a voar como os pássaros, o homem aprendeu a nadar como os peixes, mas o homem tem dificuldades em viver com amor, ética, respeito, solidariedade, carinho. E é o que nós estamos vendo aí, né? Olha, faz mais de 50 anos que o negrão Martin Luther King colocou isso, né? Um pouco disso é o que tu promove no Natal. Está fazendo um evento agora para as crianças. Que evento é esse? Eu me envolvi com 200 meninos e meninas lá na Restinga. E é uma festa do dia 23, agora sábado, que a gente vai fazer. Então eu tenho um círculo de amigos, até mandei uma mensagem para ti. Ó, Felipe, se tiver alguns brinquedos lá do Theo, vamos colaborar. Da tua filhinha do Theo e da Laís serão doados, que a gente já estava separando. Mas vamos... Eu vou lá, passo, recolho. Aí o Roberto Bandeira diz: Milton, amanhã eu passo na tua casa, vou deixar 2 engradados de refrigerante, 2 litros. Aí o Satamini, vou levar doces e tal. E a gente reúne tudo isso aí, cachorro quente e tal, e faz essa festa, essa comemoração para as crianças pobres ali da Restinga. Né? Isso é algo que todos podem fazer de alguma forma, né? Seja esse evento Milton, que a gente vai dar mais detalhes agora, né? Seja, por exemplo, ainda pegando o exemplo da Restinga, o Padre Seron. Mas você que está nos vendo na Zona Norte, ou em Alvorada, ou em Gravataí, ou no centro, sempre tem alguém ali buscando isso para fazer uma pequena festa, uma pequena comemoração para as crianças carentes, sabe? Aí eu não sei onde ir, vá para um orfanato, sabe? Não precisa ser a festa do Milton, do Padre Seron, do fulano da Zona Norte, sabe? Vai no orfanato, vai dar carinho. Sabe que... E tão importante quanto levar os presentes, sabe? É conversar com essas crianças, é olhar, sabe, sentar, sabe, investir 10, 15, 1 hora. Quando você vê, você vai passar a tarde ali, cara.
Sabe que eu tinha, às sextas-feiras, eu parei porque eu não consegui mais tempo, eu quero ver se consigo retomar. Mas eu fui no Esporte Clube Internacional quero inclusive fazer um agradecimento especial, sempre o próprio Marcelo Feijó, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, uma boa relação com o Internacional. E o Internacional, um tempo atrás, me deu meia, calção e camiseta, que já tinham sido usados há muito tempo, de treino e tal. E eu peguei do Grêmio alguma coisa também, e eu fazia um trabalho lá na fase, com os meninos da fase. Então fazia Grenal, futebol, enfim, fazia palestras lá com eles. Depois eu tive que recuar, não tive mais tempo. Mas aquilo ali chama muito a atenção, assim, pela carência daqueles meninos, né? Você vê, assim, que eles querem um abraço, querem, né, uma situação de constrangimento, de tristeza. E há um erro que muitas vezes eu já cometi, outros colegas da imprensa cometem. Colocam todos que estão na fase no mesmo nível. A fase hoje tem um bom trabalho de ressocialização. É verdade. A fase hoje... eles foram para lá porque cometeram erros, é verdade. Agora, a fase hoje tem um bom trabalho, há alguns anos, tem um bom trabalho de ressocialização. E a gente coloca todo mundo no mesmo nível e muitas vezes sai aquilo que vem a primeiro momento na cabeça, o marginal... Não. Erraram, estão sendo punidos pelo erro e muitos, ainda bem, para nós, sociedade, têm condições de voltar à sociedade, procurar um emprego honesto, tocar a vida de forma diferente. Como todo mundo, claro, né, tem um percentual que segue na bandidagem, mas tem uma boa ressocialização hoje. E eu acho que se a gente, se nós nos unirmos assim no sentido de cada um fazer a sua parte, ajudar, colaborar, enfim, a gente consegue. O que precisa, na verdade, Felipe, assim, nós precisamos, essa eleição de 2018 vai ser, para mim, decisiva, né? Porque nós precisamos fazer reformas muito importantes para ontem. Uma delas é o modelo de governo que nós temos. Nós não podemos mais ter um chefe de Estado, chefe do governo e chefe da administração, tudo isso centralizado numa pessoa só. Ele tem muito poder. Com um Congresso Nacional desse estilo aí não dá mais. E aí a reforma do Código Penal, processo penal, sei que está estourando o tempo aí, e eu conheço isso bem. Então tem que fazer essas reformas, e é a eleição que vai dizer isso, né? Então a gente vai para o rápido intervalo comercial e volta para fechar com Milton Cardoso. Vamos fechar o programa, quase 10h30 da noite, com Milton Cardoso. Tá, velho, me diz o seguinte, vai fazer medicina ou não vai? Porque afinal de contas, não, porque tu ficou naquela... Cara, tem 60 anos, cara, tu vai viver mais 30. Se tu começar a medicina agora, tu vai ser um médico por 20 anos. E a gente tem grandes médicos aí com 70, 80, 90 anos trabalhando, ainda bem. Eu vou ainda, vou tentar consolidar um pouco mais a minha atividade profissional como jornalista. Mais um pouco. Eu acho que eu posso... É um dos jornalistas de maior sucesso, grande audiência. Eu preciso ainda aprimorar, aprender muito ainda. E o que eu quero fazer, meu desejo mesmo, deixar uma semente aqui, né? Eu sempre digo para os meus filhos, não esperem de mim prédio, patrimônio e tal, vou deixar um pendrive para vocês. Pendrive, vocês vão fazer a vida Como é que é a história? Como é que é a história? Deixar um pendrive com a minha história, com o que eu fiz e tal. Vocês de vez em quando dão uma olhadinha ali, né? Então já tu vai deixar um pendrive para os teus filhos. E tu não vai deixar um pendrive para todo mundo? Tu vai escrever um livro dessa vida? Como é que é isso? Eu estou pensando, Felipe. Só que eu não sei escrever. Eu não sei escrever livro. E esse é a grande resistência que todo mundo me pede. Pô, teus editoriais, escreve um livro e tal. Eu não sei escrever livro. Duas coisas diferentes. Teus editoriais de abertura eu acho que são uma crônica do dia. Eu lançaria como livro a cada dezembro dizendo o seguinte, bom, este foi o ano X político, né? Porque tu faz um editorial de abertura que é uma pancada
realmente no mundo político e na economia brasileira. Como livro, cara, eu acho que é exatamente isso, de sentar, organizar e depois vai pegar alguém para editar tudo isso, né? Porque eu tenho dificuldades, eu não sei escrever, eu sou sincero, entende? Eu não sei escrever. É muita história, velho. O cara para escrever um livro tem que ser um Juremir Machado, esses caras sabem, tem talento para isso. Também. Mas o que eu quero te dizer é que tem muita história para contar. Também tem muita história, poderia também, daqui um pouquinho, também lançar um livro, né? Não o livro que vem por aí é um livro de entrevistas. Isso eu vou fazer agora 2018, a gente vai ter um livro de entrevistas. Tá? E pior é que as grandes entrevistas, assim, aquelas da década de 80, 90, muitas que eu participei e outras que eu fiz, essas estão perdidas, porque eu nunca tive arquivo, cara. Também não, né? Perdeu. Eu tenho muita coisa também que eu... A gente perde. A grande maioria... Agora é uma barbada, né? Porque o programa está no Facebook, fica uma gravação no Facebook, quer dizer, eu posso trabalhar com isso depois, jogo no YouTube, fica lá no YouTube, de lá não vai sair. Eu tenho então, assim... Agora, o que a gente fez de entrevistas, o que a gente participou de entrevistas... eu tenho assim, eu tenho uma, por exemplo, com o Luiz Carlos Prestes, né, que eu fui demitido porque tiraram uma fotografia, ele com o braço em cima do meu ombro, e eu cheguei na redação, na Jovem Pan, o meu diretor era extrema-direita. Quando eu entrei na redação, ele disse: comunista, tu está na rua. Eu disse: mas eu não sou comunista. Não, tu está na capa do Jornal de Brasília, não, no Correio Brasiliense, na capa com Prestes. Tu é comunista não trabalha comigo. E o cara me botou para a rua. E eu fui demitido, porque eu estava com o Luiz Carlos Prestes, e joguei uma moedinha naquele laguinho do Palácio da Alvorada. E ele perguntou para mim: por que tu está fazendo isso? Eu disse: isso aqui é para dar sorte. E aí ele botou o braço em cima do meu ombro e disse assim: não, isso é para o bolso do Figueiredo. E sorriu. E o cara tirou a foto e botaram na capa do Correio Brasiliense, e eu com Prestes na frente. Foto, pelo menos, tu tem. Tem a foto. A foto. Foi. Mas ali me custou o emprego. O emprego na época, né? Então eu tenho essa história de escrever um livro que eu não sei escrever. Tem a história de querer fazer medicina. Tem um grupo muito grande de pessoas me cercando, entre eles o senador Pedro Simon, o Jorge Weckert, o pessoal do PMDB me cercando, me convidando para ser candidato ao Senado. Eu não quero entrar na política. Já fizeram, inclusive, uma reunião comigo há algum tempo atrás ali, né? Tem um grupo muito forte que quer que eu entre. O próprio ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Tu imagina tu entrar e tu vencer e ir para o Senado. Tu e o Renan Calheiros vão sair a soco. Eu não duro 6 meses lá, eles vão injetar cocaína no meu carro, qualquer coisa. Tu e o Renan Calheiros vão sair no soco, cara. Não tem como, né? Não tem como. Impossível. Mas eu acho que a gente pode contribuir muito, né? Esse é o momento de renovação na política. Eu não acredito mais nos políticos tradicionais, com raríssimas exceções. Colegas nossos, para não dizer que eu sou corporativista. Excelente Ana Amélia, está dando um show no Senado. Lamentável, meu amigo Lazier Martins, o que fez. Lamentável, o homem do tempo. Passou 8 anos na Assembleia Legislativa, um fiasco, Paulo Borges. Um fiasco. Então, essa notoriedade que a mídia nos dá, nós da mídia, e que a gente se coloca à disposição da sociedade, vai lá e decepciona, também Agora aí o Ronaldinho Gaúcho, por Minas Gerais, candidato ao Senado. Eu acho que não vai. Eu quero dizer que eu acho que não vai. De brincadeira. Aí não dá, né? É muita... É um processo... Por exemplo, tu é um cara preparado para ser político. O André Machado é um cara preparado para ser político, entende? O André quer, né? O André quer. Pois é, mas... O André é um cara que quer e tem uma tradição na família, né? Djalmar foi um grande jornalista e foi um grande político, né? E o André é um sucessor natural, quer dizer, viu o pai sendo político, viu o pai sendo um radialista maravilhoso, como era o Djalmar. Bom, quer seguir os passos do pai, tem todo o direito. Agora eu vou te entrevistar, eu quero saber qual é a emoção, né, com a Laís e com o Theo, depois, porque eu te conheci solteiro. Né? Não, eu conheci o Felipe Vieira solteiro. Tu tem 60, eu tenho 51, então tu sabe a brincadeira que meus amigos fazem. Acho que eu já disse aqui na TV. É o seguinte, quando os meus amigos que me encontram, né,
Ele disse, Felipe, que lindo teu neto. É isso, a emoção é maior porque eu sou vivos. Não, nada. Mas é verdade, os caras me sacaneiam. É maravilhoso demais. Muito bom, tu tem 3, sabe disso. Milton, prazeraço te receber aqui, finalmente. Obrigado. O Milton estava para vir aqui desde o ano passado, quando ele ganhou o título de jornalista do ano passado, concorreu esse ano de novo, vai concorrer o ano que vem, porque é um tremendo jornalista, estou falando do Prêmio Press, então é um convidado permanente, a gente já tinha combinado outras vezes essa entrevista, espero que tu volte outras vezes, para a gente relembrar outras histórias, a gente contou algumas aqui. Tem muita história, eu e o João Garcia, então, juntos. Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos fazer um roteirinho para não esquecer nenhuma. Tá bem. Tá bem? Tá bem. Obrigado mesmo, né? Tudo de bom para ti sempre, querido. Obrigado, Felipe. Eu sou um grande fã do teu trabalho, uma admiração muito grande. Beijo no teu coração. Feliz 2018 para você, para a Laís, para o Theo, para toda a tua família, tua esposa. Continue sendo essa pessoa que você é, né? Que é um exemplo de cidadão, de profissional e de amigo. Igualmente, queridão. Sucesso aí. Milton Cardoso foi meu entrevistado de hoje. Tchau.